Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Aqui nos encontramos para a edição de hoje do programa Cidade Aberta pelo seu canal 14, a nossa TV, a TV de Farroupilha. Eu quero saudar a você que nos acompanha também pelas redes sociais, sim, você que está no Facebook, olha o endereço da TV Cidade, TV Cidade Farroupilha, curta a nossa página, os nossos programas são transmitidos diariamente de segunda a sexta-feira, sempre das 19h30 até as 20h30 no Facebook da TV Cidade e ainda também ficam registrados no YouTube. São as ferramentas que nós estamos oferecendo para você. E em breve vem aí o aplicativo que você vai baixar no seu celular e você vai ter a TV Cidade na palma da sua mão, acompanhando a programação ao vivo do nosso canal 14. O que rola em Farroupilha, você vai ficar acompanhando aqui na nossa TV Cidade, cada vez mais próxima, mais presente no seu dia a dia. O Cidade Aberta é sempre o nosso espaço de entrevistas, onde contamos com a presença de lideranças da nossa comunidade, falando sobre os mais variados assuntos. Nós vamos tratar um assunto hoje aqui que mexe comigo, mexe com você, mexe com todos nós. Pelo menos a maioria de nós tem carro, ou se não usa o carro para o trabalho, usa o carro também para o passeio aos finais de semana. E a gente tem acompanhado muitas informações acerca dos reajustes, dos ajustes nos preços dos combustíveis. Hoje, o preço da gasolina aqui na nossa região já ultrapassou o limite, a barreira dos R$4. Você vai encontrar, até poderá encontrar algum valor abaixo de R$4, dependendo daqui a pouco se um posto de combustível estiver realizando alguma promoção. Mas na média de R$4,05 a R$4,09, R$4,10 aqui na nossa região. E também falaremos muito, a gente tem divulgado muito sobre a questão dos impostos que estão dentro do preço da gasolina. Você sabia que praticamente metade do preço que nós pagamos pelo combustível na bomba é composto de impostos? Nós vamos ampliar mais esse assunto no programa de hoje. Temos a alegria de receber aqui nos nossos estúdios o presidente do Sindipetro Caxias do Sul e Serra Gaúcha, Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha, o Luiz Henrique Martining, a quem eu cumprimento. Em primeiro lugar, agradeço pela presença aqui nos estúdios. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder falar com você e falar para os seus telespectadores. Nós quem agradecemos. Bom, presidente, que leitura se pode traçar a respeito do comportamento do momento do setor de combustíveis e derivados de petróleo aqui na nossa região? É inegável que nas últimas semanas tivemos alguns ajustes, alguns menores, outros um pouco maiores, nos preços dos combustíveis. Que leitura o senhor faz do atual momento? Bom, nós precisamos focar um pouco e voltar um pouquinho no tempo para a gente entender como é que funciona realmente o setor de combustível. Ótimo. A partir de 2002, a desregulamentação do setor ela se deu por completo, onde a liberdade de preço ela está agora no nosso setor. Então, todo o preço do combustível ele é de livre iniciativa de cada agente do mercado. Ele não é mais tabelado, em outras palavras? Não é mais tabelado. Então, a refinaria estabelece seu preço de comercialização para a distribuidora e a distribuidora, por consequência, repassa para o revendedor o seu custo. E o revendedor, por sua conta, tem que fazer a sua precificação, atribuindo em cima do seu preço de custo, mais todos os seus custos operacionais, e encontrando o seu preço de venda para que mantenha-se sustentável a operação. Somos empresas que precisamos manter a sustentabilidade para continuar gerando emprego e renda e levando ao consumidor o combustível necessário para que a gente possa ter a movimentação dos nossos veículos e toda a atividade econômica ser transportada para todas as regiões do país. Certo. Então, esse é o panorama da questão da composição do preço. Isso. Cada unidade, cada posto de combustível, em outras palavras, ele é livre para estabelecer o preço. Vai colocar lá R$4, ok, R$4,10, R$4,05, enfim, cada um escolhe. Hoje, a lei permite isso, né, presidente? Permite. O fator determinante é o preço de compra. Tá? É isso que vai determinar praticamente o preço de custo para chegar à bomba de combustível e ser repassado ao consumidor.
Lógico que não é só o preço de custo, ele tem uma referência grande, que é o preço de compra que nós realizamos com a distribuidora, mas nós temos todos os nossos custos operacionais. Nós temos uma empresa, salários, energia elétrica, encargos sociais, tudo isso que... Os custos fixos, os custos variáveis, posto é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Todos os custos que uma empresa tem, nós também temos. Então nós temos que fazer esse cálculo para que mantenhamos a sustentabilidade da empresa e consigamos atender com qualidade aos nossos consumidores, que é esse o objetivo de toda a revenda, né, e de todas as empresas, né? Temos que atender bem o cidadão. A revenda de combustíveis, ela altera, ela ajusta o valor do preço do produto a partir de uma movimentação, de um ajuste que vem lá de Brasília ou vem da própria Petrobras, presidente? Como funciona isso? A partir de outubro do ano passado, a Petrobras estabeleceu uma nova política de revisões nas suas precificações. Ela estava muito atrelada à política governamental, no passado. A partir de outubro, a Petrobras estabeleceu que quem vai determinar o seu preço é a diretoria da Petrobras. A própria Petrobras. A própria Petrobras. Então, sem influência governamental. A partir de 2014... Só me permita, isso é bom para o setor? Melhor do que com a interferência política? Com certeza. Porque nós tivemos um momento bastante complicado, onde prejudicou o setor de combustível e a própria Petrobras. Quando houve o represamento de preços... no período aí de 2012 até 2014, houve represou o preço. Foi bom para o consumidor num determinado momento, mas a partir do momento que houve a liberação, os preços começaram a subir. E, inclusive, os aumentos dos impostos. O retorno da CID a partir de 2015, o aumento no PIS e CONFINS, por duas vezes. Duas vezes. Em fevereiro de 2015 e agora em julho desse ano. E aumentos totalmente fora do contexto econômico do país. Principalmente esse, onde nós saímos de uma carga de PIS e CONFINS no montante de 27 centavos para 57 centavos. Dobrou em cima da gasolina. Então isso é um fator determinante para que os preços acabem subindo. Mas a política da Petrobras de revisões mensais são melhores, porque acaba colocando com igualdade. Porque o que ela faz nas suas revisões? Ela estabelece seu preço baseado na cotação do barril do petróleo e na variação cambial. Então acompanha o mercado. A estatal, a Petrobras, ainda se baseia, se regula pelo preço do barril do petróleo no mercado internacional? Sim. Na verdade, ela acompanha o mercado internacional como um todo. Na precificação do petróleo e na precificação dos derivados. Isso, faz essa revisão. Bom, a Petrobras determina, por meio de portaria, haverá reajuste nos preços dos combustíveis. Então, isso vem para as distribuidoras e para as revendas. É isso? Por meio de comunicado, faz a sua análise. Em outubro do ano passado, ela estabeleceu revisões mensais. A partir de junho, final de junho desse ano, ela passou a fazer revisões com frequência, praticamente diária. Então, isso a gente acompanha uma oscilação muito grande na Petrobras, fazendo com que os preços vão ter reflexo na bomba, porque as distribuidoras imediatamente repassam isso. Repassam os aumentos, repassam as diferenças quando tem reduções, e isso acaba chegando na bomba. Muitas vezes as reduções acabam sendo menores e os aumentos não são tão frequentes na revenda. Esses aumentos não são diários, porque muitas vezes o revendedor acaba absorvendo 1 ou 2 dias, 3 dias. Ele tem um estoque de produto ainda? Não é só pelo estoque. É que as variações hoje ficou até difícil você saber qual é o custo que você tem, porque como a revisão ela é diária, acaba dificultando o seu cálculo. Então você tem lá, faz uma compra hoje, faz uma compra amanhã, muitos revendedores compram diariamente, e hoje tem que ser realmente diário, para que a gente possa ter um estoque regulador e não fazer um estoque elevado que não seja acima da demanda, acima do giro. Então, os preços acabam sendo represados por 2, 3 dias, uma semana, e depois acaba tendo um reajuste, muitas vezes, maior do que divulgado naquele dia. Mas houve alguns aumentos que não foram repassados. E quando há reduções, é da mesma forma. Dessa mesma forma. Então, hoje a gente pode acompanhar, em função dessa variação, as mudanças vão ser muito mais frequentes, inclusive na bomba. A Petrobras vai anunciar, a distribuidora, consequentemente, vai repassar,
e o distribuidor e o revendedor vai acabar repassando também. Eu lembro, presidente, que no passado nós passávamos daqui a pouco 3, 4 meses, 6 meses, até um ano sem ter reajustes ou alinhamento de preços nos produtos dos combustíveis. Hoje a gente está vendo isso com muito mais frequência, 1, 2, 3, até 4 vezes por mês, daqui a pouco até semanal, em função dessa nova diretriz então adotada pela Petrobras. Isso mesmo. A partir de final de junho passou a ser frequente, é praticamente diário. Sim. Nós tivemos aí nos primeiros dias desse mês de setembro um aumento superior a 10%, tá? Repassado pela Petrobras. 10%. 10% no custo da refinaria. Tá? E isso, consequentemente, acaba chegando ao consumidor. Ao consumidor. Tá? Daqui a pouco aumenta, daqui a pouco baixa 1, 2, 3%. Claro que a baixa é sempre menor do que o aumento que vem, né? Porque você não tem só o custo, como eu falei, é um fator determinante. Sim. O preço de custo, mas você tem os custos internos, tá? Onde você tem o teu custo operacional, que você precisa colocar no seu custo. Então, muitas vezes, há uma pequena redução, e essa redução não chega porque você está remunerando o teu custo. Se você não tiver gerar uma margem de contribuição, você não consegue manter a empresa. Com certeza. Então, muitas vezes acontece a oscilação. E quando há o reajuste também, muitas vezes ele não é do mesmo montante informado pela Petrobras, porque também tem o repasse da distribuidora. A gente depende do repasse da distribuidora e não do preço, do percentual informado pela Petrobras. A pergunta que eu ia lhe fazer, só quero lhe fazer, mas acho que ela já está parcialmente respondida. Hoje, então, os preços dos derivados de petróleo, eles não estão acomodados, poderão ter flutuações nas próximas semanas, né? É normal isso. Acompanhando a Petrobras. A Petrobras e o mercado internacional como um todo. Com certeza. Já que a gente está nesse assunto, presidente, por que eu gostaria que o senhor explicasse, porque nós aqui na Serra Gaúcha, por exemplo, a gente vai nos postos e encontra lá o preço do produto, R$4, não sei quanto, R$13,95, R$13,98, e nós descemos um pouco, vamos até a região metropolitana, São Leopoldo, Porto Alegre, enfim, já os preços baixam. Por que tem essa diferença de preços nos produtos de uma região para outra região? Não, existem sim diferenças por uma política comercial da própria distribuidora, que talvez tenha uma política mais acirrada numa região e menos competitiva em outra. Mas hoje nós temos assim acompanhado, e eu me baseio muito no site da ANP, onde tem a pesquisa semanal de preços, os preços estão muito próximos da região metropolitana com Caxias, e região aqui da Serra, inclusive Farroupilha. Está muito próximo e talvez até superior. Mas a gente tem que ampliar um pouquinho mais essa pesquisa e olhando no site da ANP, nós temos aí informações a nível Brasil, tá? Todos os estados estão contemplados, cidades como no estado do Rio Grande do Sul, próximo a 35 a 40 cidades estão nesse levantamento, e nós temos cidades com preço maior em função do custo, muitas vezes do transporte, logística, distância das bases. Muitas vezes próximo à base o preço é maior do que outros locais. Depende muito da composição de preço da própria distribuidora e do revendedor, tá? Do seu custo operacional. Certo. E a distribuidora também tem seu custo. Sim. Então, ela vai variar dessa forma. Então, a diferença de preço, sim, é muito baseada na diferenciação da prática comercial da distribuidora para uma determinada região e outra. No momento pode estar mais caro numa região, pode estar mais barato na outra, e vice-versa depois. Certo. A distribuidora vai também fazendo a composição do seu custo junto a uma rede que ela tem, claro, onde ela vai conseguir equilibrar a sua margem dentro do mercado que ela atinge. Certo. Presidente, continue conosco, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta conversando mais com o presidente do Sindipetro Caxias do Sul, Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Caxias e da Serra Gaúcha, Luiz Henrique Martining, que hoje é o nosso convidado aqui no programa Cidade Aberta. E eu quero colocar em pauta para o próximo segmento do programa, como está a questão do consumo de combustíveis nesta época de aperto de contas que o brasileiro atravessa, de recessão, de dificuldade. Temos impacto também nas revendas de combustíveis, o volume de combustível vendido tem caído. O presidente tem dados em seguida para nos passar também. A gente fica aguardando a volta do próximo segmento do Cidade Aberta aqui pelo seu canal 14. Fique por aí, a gente volta já já.
refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos e estou aqui para ajudá-los na escolha do local ideal para realizar suas refeições. Escolha estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas. As boas práticas representam os cuidados mínimos de higiene e controles para produzir alimentos seguros. Elas têm o objetivo de reduzir ao máximo as fontes de contaminação dos alimentos, sendo aplicáveis aos manipuladores, às instalações, aos equipamentos, móveis e utensílios, assim como as matérias-primas, fornecedores, controle de água e de pragas. Então, fica a dica: escolha estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. De volta com o programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV. A você que está no Facebook também, a nossa saudação, os nossos cumprimentos, sempre muito bem-vindo. Aguarde, em breve vem aí o aplicativo que você vai baixar no seu celular. Pronto, você vai ter a sua TV Cidade na palma da sua mão, no seu celular, diariamente acompanhando ao vivo a nossa programação. Cidade Aberta, que hoje conta com a presença aqui nos estúdios do presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha, o Luiz Henrique Martining. Estamos falando sobre esse setor
que é um setor importantíssimo. Eu ouvia muito enquanto criança, o pessoal do interior dizia assim: aumentou o preço do combustível, vai aumentar tudo. Tudo vem na carona do preço do combustível. Até porque o combustível ele também acaba movimentando a economia, tudo é transportado, então tudo tem um certo reflexo. Presidente Martining, em termos de consumo de combustíveis, esse momento econômico que o Brasil vive há alguns anos, já não é só esse ano, mas no ano passado também, de aperto, de dificuldade, o cidadão cada vez mais endividado, nós temos esta crise econômica, esta recessão, ela gera reflexos nas bombas de combustíveis? Com certeza, Leandro. Nós tivemos, sim, um cenário bastante negativo, onde nós tivemos reduções bastante expressiva, baseado no crescimento que nós tínhamos até 2015. O setor crescia em média 5% ao ano, tá, nos volumes vendidos, e a partir de 2015 nós tivemos uma retração, aí, em 2015 de 1% a menos. Parece um percentual ruim, mas para quem crescia 6%, 1% é caiu bastante 5, acumulado. né? Nós tivemos aí uma retração, fazendo a conta inversa, de 6% praticamente. E 2016 não foi diferente, também teve uma redução aí de 3,72%. E 2017 esperávamos que, com sinais de melhora econômica, assim, sinais lentos, assim, modestos, que uma breve luz no fim do túnel. Isso, estava aparecendo uma retomada, mas ainda não conseguimos atingir os números, ainda estamos com retração. Isso, infelizmente, tem prejudicado bastante o setor, porque acabou com esse aumento da carga tributária, ainda reduzindo a margem e os volumes. Hoje você ganha no volume ou ganha na margem. Os dois estão comprometidos. A margem está comprometida porque houve um aumento muito grande na carga tributária, que andou comendo uma parte da margem do revendedor, e os volumes caindo também em função de toda a crise econômica, que não atingiu só o nosso setor, obviamente, atingiu todos os setores da economia, e nós também não ficamos imunes e estamos sofrendo com isso. Mas acreditamos, temos confiança que a economia deva retomar o crescimento. Gradativamente, né? E nós voltaremos a ter um crescimento e vamos conseguir aí recuperar. Sim. Não sei se imediatamente eu tenho perdido, mas espero que seja o mais breve possível. Essa retração nas vendas não se dá somente aqui na Serra Gaúcha. Ela é uma performance de Estado e de país? Essa análise que eu fiz de percentual, ela é a nível de Brasil. Nível Brasil. Nós temos aqui um pouquinho mais agravada a situação. Mais agravada? Em função de que nós somos uma região praticamente industrial, onde também nós tivemos uma retração muito grande. E isso acabou gerando reflexo. A perda de renda do cidadão. A perda de renda, a perda de mercado, que as indústrias produziram menos, produzindo menos, se transportam menos, isso acabou refletindo também no consumo de diesel, de outros combustíveis. E a gasolina foi um reflexo dessa retração também, porque o cidadão, perdendo emprego, acabou deixando de rodar também. Sim. Acabou deixando de fazer o passeio que fazia no final de semana. Nós temos aqui muitas pessoas que vêm de outras regiões trabalhar nas nossas cidades, acabavam indo nos finais de semana fazendo visita aos familiares nas outras regiões e acabaram reduzindo isso. Então nós tivemos uma retração maior aqui pelos números. Nós não temos esses números tabulados, mas a conversa entre os colegas do termômetro do setor. O termômetro do setor, que é a conversa entre os colegas, apresentou redução maior do que os índices apresentados a nível Brasil. Certo. Em termos de todos os produtos e combustíveis, gasolina, álcool, óleo diesel, enfim, os produtos, o que lidera as vendas? Ainda é a gasolina? Nós temos a venda de diesel, é muito importante. A gasolina, eu não tenho esses números exatos, Leandro, para te apresentar, mas eu tenho aqui dividido por índice. A gasolina tem um fator em segundo lugar, o diesel em primeiro e o etanol. O etanol que seria o álcool, né? Que seria o álcool, hidratado, ele está em terceiro lugar. Então o diesel ainda lidera? Sim, o diesel ainda lidera. Em função de toda a logística pesada, caminhões, cargas, né? E pelo tamanho do nosso país, um país de dimensões continentais, onde praticamente tudo é transportado por via rodoviária. Certo. Eu tenho observado, presidente, voltando um pouquinho a essa questão dos preços, já que o senhor comenta também da queda de
da retração das vendas, eu tenho observado, por exemplo, aqui em Farroupilha, e nas idas a Caxias do Sul não é diferente, também alguns postos acabam fazendo promoções final de semana, dias estratégicos. É uma forma que hoje o revendedor de combustíveis tem encontrado, reduz um pouco o preço, já que ele tem essa liberdade, para poder chamar o cliente e aumentar um pouco mais essa venda que talvez não lhe é favorável. É uma estratégia de mercado. É uma forma de alavancar um pouco as vendas, mas acaba gerando também, se não atinge o volume, acaba gerando um efeito negativo. Sim, porque se você tem uma margem menor e uma venda que você não consegue ampliar, você acaba tendo um efeito negativo. Se você conseguisse equilibrar isso com uma venda maior, um volume maior, com uma margem menor, talvez fosse interessante fazer com mais frequência. Mas a nossa venda de combustível, ela é restrita ao posto de combustível. Sim. Você não pode vender fora do posto de combustível. Então, para você ampliar a venda, você teria que ter um mercado onde você poderia expandir. Mas o mercado ele é disputado, né, muito forte com todos os agentes que estão naquela região. Se você faz uma campanha forte e o outro revendedor faz também, você acaba minimizando e não tem um efeito desejado, porque você poderia sim ampliar a venda se você estivesse numa grande rodovia onde você consegue pegar outros clientes que não são da região que você está. Aí sim você consegue ter uma ampliação melhor e aí sim o efeito daria mais certo se você conseguisse ampliar a venda. Como é que funciona, por exemplo, o Leandro decide que quer partir para o mercado de combustíveis, setor de combustíveis. Eu quero abrir um posto aqui no município de Farroupilha, eu quero abrir um posto no bairro tal, localidade tal. Como é que funciona? Tem uma divisão? Como é que é feito essa estruturação toda? Não existe divisão. Cada um é livre. Cada um é livre, sim, pode estabelecer. O que tem o fator determinante para você se instalar numa determinada região primeiramente, qual é a legislação do município para determinadas atividades? Sim. Primeiro passo. Segundo passo é se esse local atende às determinações do órgão ambiental, que hoje nós estamos regidos pela FEPAM. Ali é o X da questão. Isso. Não, eu acho que é um trabalho bem importante que a FEPAM faz para que a gente possa ter a qualidade e a segurança nas nossas atividades. Tá? Somos atividades caracterizadas como potencialmente poluidoras, sim, pelo produto, não que haja problema. Mas todas as ações que são feitas e os cuidados que a revenda tem, atendendo à normatização, é que dá essa segurança. Então, primeiramente legislação municipal para ver... Legislação local. Local, para ver, porque o município é que rege sobre a instalação de qualquer atividade dentro da área do município, e depois sim o órgão ambiental. Passando por isso, aí tem licença prévia da FEPAM, para saber se está em condições de abrir o posto, depois licença de instalação para você construir, depois de pronto, a licença de operação. Sim. Tá? E aí com licença de operação, mais o alvará dos bombeiros, mais o alvará da prefeitura, encaminha para a agência reguladora, que é a Agência Nacional do Petróleo. A ANP? Isso, a ANP, para pedir a licença de operação do posto. Aí recebe o registro e pode operar. Antes disso, não pode fazer, porque nem a distribuidora pode vender combustível para um posto se ele não estiver cadastrado na Agência Nacional do Petróleo. E claro que a busca da bandeira também, né? O proprietário vai estabelecer a busca da bandeira? Pode estabelecer a busca de uma bandeira ou trabalhar por conta própria, ostentando a própria marca. E aí sim, se ele comprar, não botar uma bandeira específica, ele, toda vez que ele fizer uma compra do combustível, ele tem que informar o consumidor qual o combustível que está sendo vendido naquele posto. Ele pode trabalhar como chamado bandeira branca. Mas ele tem que informar, estou vendendo combustível Ipiranga, Petrobras, por aí. Isso, a marca que ele está fazendo. Rodóio, que é nossa aqui da região. Que é da nossa região. Um grande case, sucesso aí, a maior distribuidora regional do país. Sede em Caxias do Sul. Ex-presidente do Sindipetro, Luiz Roberto Toneto. Isso, Roberto Luiz Toneto. Roberto Luiz Toneto, exatamente. Sim. Bom, presidente, para fecharmos esse segmento também, esse bloco, hoje, nos dê uma ideia de números de postos aqui da nossa região. Quantos postos associados ao Sindipetro? O que a gente pode colocar nesse sentido, aproximadamente? Nós somos, no país todo, quase 42 mil postos. Quase 42 mil postos no país. Distribuídos em todas... distâncias aonde você imaginar. Do Iapoque ao Chuí. Temos um posto de combustível. Foi uma das coisas que conseguimos,
Isso é um trabalho que iniciou lá pela Petrobras e as outras revendas de combustíveis, atingindo todo o mercado consumidor do país. Na nossa região, nós somos a abrangência do Sindipetro, para contextualizar um pouco, nós somos 49 municípios. 49 municípios. Isso, da nossa base, são aproximadamente quase 370 postos. Quase 370 postos. E associados são mais de 150. Sim. Número um pouquinho... Metade praticamente dos postos, é isso, né? E aqui em Farroupilha, especificamente, são 18 postos. 18 postos em Farroupilha? Em Farroupilha. Certo. Esses são os números gerais, os né? Os números gerais aqui do nosso setor. Claro, quase 42 mil postos no país todo e quase 370 na região de abrangência do Sindipetro Serra, que são 49 municípios. Até pegando o gancho do que a gente falava, né? Tem crescido muito aqui em Farroupilha também, postos com a bandeira Rodóio, que é nossa aqui da região, né? Então é um fator positivo também, né? Um fator positivo. Sim. Bom, nós ficamos por aqui com essa primeira edição do programa Cidade Aberta. A gente volta em seguida com a segunda edição do programa e nós falaremos bastante na segunda edição do programa sobre a questão dos impostos. Quero chamar a atenção de vocês, prestem atenção o que representam os impostos dentro da composição do preço dos combustíveis. Não é brinquedo, não. É muita coisa que está aí. E aí nós estamos no Brasil, que é um dos países do mundo ranking de impostos. Aqui se paga impostos, aqui se trabalha até o início do mês de junho só para pagar impostos. E aí a bronca, a queixa do cidadão brasileiro é que se paga, e não se tem o retorno que se deveria ter com os impostos. O presidente vai colocar a composição tributária dentro do preço dos combustíveis e nós estaremos perplexos com o que a gente vai falar em seguida. Também o Sindipetro Caxias do Sul está trabalhando uma campanha contra o aumento de impostos. A gente volta então na sequência da programação, na segunda edição do Cidade Aberta, abordando estas e outras temáticas. Ficamos por aqui com essa primeira edição. Até daqui a pouco. Continuem na programação do nosso Canal 14, a nossa TV Cidade.